Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando a nossa terceira aula e nessa aula nós estaremos falando sobre o perfil de líderes. Que tipo de líderes tem na Bíblia? Serão os primeiros perfis. Bom, líderes políticos, reis como Davi, Salomão, juízes como Moisés e Josué, governadores como Amã e Pilatos, tratavam do país das leis e da justiça. Também haviam os líderes de guerra. Guerreiros como Gideão, Sansão, Cícera e Joabe organizavam os exércitos para a guerra e traçavam os planos para vencer. Também haviam os líderes administrativos, como José, Esdras e Neemias. Sabiam organizar as funções de diferentes trabalhadores e gerir finanças e recursos. Havia os líderes espirituais, como Jesus, Samuel, Isaías e os levitas, que ensinavam e guiavam o povo para o arrependimento e a reconciliação com Deus. Ajudavam as pessoas a crescer espiritualmente. E havia os líderes familiares, como Abraão, Jacó e Jó. Tomavam conta de sua família e a protegiam. Tinham um papel importante na educação dos seus filhos. Vamos falar especificamente sobre algumas lideranças. Bom, Abraão foi um líder que inspirou confiança devido à sua fé corajosa e à disposição para transformá-la em ações. Embora não tenha sido perfeito, é um dos poucos líderes chamados de amigo de Deus na Bíblia. Tiago 2:23. Essa é uma característica importante de toda liderança. O líder ele precisa transformar a sua fé em ações. Se não tiver ações, a sua liderança fica vazia. O segundo líder que a gente quer traçar o perfil, compartilhar com vocês, é Moisés. Dentro de vários líderes levantados por Deus na narrativa bíblica, poucos foram tão influentes quanto Moisés. A partir de algumas situações de liderança de Moisés, é possível extrair lições para todos aqueles que estão diante do povo de Deus. Vamos lá. Quais são as lições que a gente pode tirar da liderança de Moisés? Primeira lição é que ele recebeu a direção de Deus. Nós vemos lá em Êxodo 17:5. É importante que todo o teu trabalho seja pautado naquilo que Deus está te direcionando a fazer, não aquilo que você quer fazer, não que a circunstância exija que você faça, mas aquilo que Deus quer que você faça. A segunda característica de Moisés é que ele tinha humildade para receber orientação, como a gente vê lá em Êxodo 18, de 13 a 26. Nem sempre você vai saber toda a circunstância, ou como resolver todas as circunstâncias. E alguém pode chegar e te dar uma informação, ou te ajudar, ou te orientar para que você alcance uma liderança mais eficiente. E é importante ter humildade, como Moisés teve, quando seu sogro foi conversar com ele, o orientou e ele mudou, segundo as orientações do seu sogro, que nós também assim o façamos. Que a gente tenha a capacidade de receber a informação e transformá-la numa ação, e uma ação que vai melhorar o nosso desempenho. Terceiro aspecto importante de Moisés é que ele era intercessor. Êxodo 32, de 11 a 14. Ele vivia intercedendo pelo povo, independente das circunstâncias, ele estava sempre pronto a interceder pelo povo. E é importante que todo líder tenha essa capacidade de interceder, de estar sempre pronto a interceder, independente das circunstâncias que seus liderados estejam passando. Outro líder também que a gente quer compartilhar o perfil é José. Ele tinha tudo para ter uma personalidade depressiva, mas com a presença de Deus em sua vida, ele não foi depressivo. O abandono da sua família, a solidão da prisão, uma vida em terra estrangeira forjaram uma liderança eficaz. O que é importante a gente perceber no José? O que acontece com muitos dos líderes de hoje? Como existem líderes que reclamam
Ah, eu estou passando por prova. Ah, na minha vida aconteceu isso. Ah, na minha vida tem aquilo. Ah, aconteceu isso. A liderança da igreja não me apoia. O meu pastor faz isso ou aquilo. Ou o próprio pastor reclama dos seus liderados. Toda vez que eu penso em alguma coisa nesse sentido, eu lembro de José, que passou por tantas coisas e mesmo assim continuou fiel e se tornou um líder eficaz. Então vamos ver algumas características de José. A primeira dele, ele era benigno. Gênesis 39, 22 e 23 mostra essa benignidade. Inclusive com seus irmãos, inclusive com todas as situações que ele passava, ele sempre era muito bondoso com as pessoas. O segundo aspecto da liderança de José, muito importante, é que ele planejava de longo alcance. A gente vê isso em Gênesis capítulo 41, versículo de 33 a 36. Ele planejava, e é importante, é fundamental para um bom líder, planejamento. Saber aonde vai começar, qual o objetivo a ser alcançado e quando vai terminar. Então a gestão tem que passar pelo planejamento. Muitos líderes, infelizmente, a gente vê aí, deixa o que o mundo secular fala, Deus dará. Deus não vai dar. Deus prepara homens para serem responsáveis pela obra dele. E responsabilidade significa planejar aquilo que vai fazer. Outra coisa também importante em José era a sua habilidades relacionais. Ou seja, ele tinha a capacidade de conquistar as pessoas que o cercavam. A gente vê isso em Gênesis 41, 55 e 56. Ele, todo lugar que ele passava, ele tinha a habilidade de atrair a simpatia das pessoas. Outra coisa é a delegação de atividades. A gente vê isso em Gênesis 42, 25 a 26. Ele tinha a característica de dividir atividades. Ele não detinha o poder e ficava tudo na mão dele. Ele conseguia dividir e fazer com que a eficiência fosse muito maior. Muitos líderes têm a dificuldade de dividir. Muitas vezes até por medo de que a outra pessoa seja melhor do que ele. Não tem importância que seja. O bom líder escolhe os melhores para fazer as melhores coisas. Mesmo que ele não seja o melhor na ação. Mas ele tem a percepção para colocar a pessoa melhor para fazer aquilo. Para isso precisa a quinta característica de José, que é a serenidade de espírito. Gênesis 45, de 7 a 8. Não importa as circunstâncias, importa que você tenha uma serenidade de espírito. Bom, nós vimos a liderança do Velho Testamento, agora vamos falar um pouco sobre a liderança no Novo Testamento. Segundo Ted Engstrom, em seu livro Como se formar um líder cristão, ele lista algumas ideias de como aparece a liderança do Novo Testamento. Olha uma delas. Liderança é como nutrição. O papel do líder é como o dos pais para com a criança, nutrir para crescer. Nutrir é dar alimento completo em doses corretas para o crescimento harmonioso. O líder cristão deve estar atento a tudo que vem ajudar o crescimento e amadurecimento dos seus liderados. Veja 2 Pedro 2,2. Outro aspecto também falado por Ted. Liderança precisa de exemplo. Aí a gente vê em Jó 13,15, Atos 20,35, Filipenses 3,17, 1 Pedro 2,21, 1 Pedro 5,3. Cristo, Paulo, Pedro e outros tinham autoridade galgada numa vida exemplar diante dos seus liderados. Se você não tem uma vida exemplar, como você vai exigir que outros a tenham? Liderança é como paternidade. A gente vê isso em Efésios 5:1, 1 Tessalonicenses 2:11 e 3 João 4. Daí vem a ideia de responsabilidade. Um líder irresponsável é um desastre para o grupo de pessoas. Um pai protege, orienta, supre as necessidades, além de nutrir e ser um exemplo. Então, o líder ele precisa ter essa qualidade de paternidade ou maternidade, de cuidado com seus liderados. Ser irrepreensível. O líder cristão deve estar além das críticas. Não deve haver nada em sua vida que faça algo
ou faça algo, ou seja alvo de acusações ou críticas, que ele não tenha acertado. Isso quer dizer que você pode passar por situações, pode viver circunstâncias que vai trazer certos conflitos. Porém, o importante é que você esteja sempre pronto a solucionar e sempre pronto a resolver. E as pessoas percebam isso, que você não deixa as coisas fluírem de modo negativo, que mesmo acontecendo, você busca solucionar. Outra coisa fundamental é ser fiel no relacionamento conjugal e familiar. O que significa isso? É a administração da sua casa. Ou seja, muita gente tem o hábito, o mau hábito, de entender a dinâmica cristã erradamente. Primeiro é você e Deus, depois você e a família e depois, por último, você e a igreja. E muita gente inverte essa ordem e pior, ainda acha que está fazendo a obra de Deus. Ou seja, bota a igreja em primeiro lugar, atropela as ordens e as famílias são destruídas e as famílias são quebradas porque ele inverte a ordem e acha que está com razão. Então, um bom líder precisa, primeiro de tudo, ter harmonia dentro da sua casa. Como é que é ter essa harmonia? É colocá-la em primeiro lugar. A igreja vem em segundo. Se você tiver uma casa organizada, a sua igreja também será organizada. Isso é sóbrio. Não deixar que qualquer deslize manche o seu testemunho cristão. E quando eu falo sobriedade, eu não estou falando de bebida. Eu estou falando de uma ação com relação ao seu comportamento em todos os lugares. Ou seja, todo mundo vai estar te olhando, todo mundo vai estar esperando, todo mundo vai criar uma expectativa para ver qual a sua atitude. Então, sobriedade significa você ter um comportamento linear segundo aquilo que Deus requer de cada um de nós enquanto líderes. Então, é importante você ter essa sobriedade. Ordeiro e honesto. Um líder desordeiro e desonesto leva o seu grupo a desintegrar, pois o mau exemplo do líder destrói qualquer pretensão que seus liderados tenham. Primeiro, vamos entender o que é desordeiro. Desordeiro é aquele que não consegue guardar as coisas, ou seja, ele não planeja, ele não organiza, ele não quantifica. O líder ordeiro é aquele que tem tudo planejado, tem a percepção dos resultados, sabe quem vai fazer o quê. Então é importantíssimo que esse líder tenha essa capacidade de ordenação. E honesto. Honestidade aí, não vou entrar nem no mérito daquilo que é moralmente pecado, mas desonesto no sentido de autoavaliação. Sentido de você entender quanto o seu tempo acabou, quando você não tem mais a acrescentar nesse trabalho, quando é a sua hora de sair desse trabalho. A gente vê muito isso em ministérios que estão afundando, que levam a igreja a afundar, que levam seus liderados ao fundo, porque não percebe que seu tempo ali acabou. Isso não quer dizer que você é um péssimo líder. Só quer dizer que as suas ferramentas para aquele grupo já não são mais eficientes. E aí é preciso que você troque. Vá para um outro local e que trabalhe as suas ferramentas de forma que aquele outro local também cresça junto contigo. Até que você dê o seu máximo e aí sucessivamente. Mas infelizmente tem muitos líderes que fazem a sua liderança como se fosse seu alicerce, a sua raiz. Não sai dali de jeito nenhum. E infelizmente o seu ministério fracassa quando ele não é honesto consigo mesmo. Hospitaleiro. Nós devemos ser sensíveis àqueles que têm necessidade. Porém, eu gosto de salientar que hospitaleiro não é levar as pessoas para nossas casas, mas sim ter em torno do nosso trabalho locais de apoio para a recepção das necessidades daqueles que nos procuram, das suas demandas. Não é levar para casa, não é trazer bêbado para dentro de casa, mendigo para dentro de casa, não é isso. É criar uma estrutura para que se vai trabalhar na busca de mendigos,
de drogatiços, ou de qualquer outro prostitutas, que se tenha uma base para isso. Tem até uma história de uma paciente minha, que a sua mãe missionária, ela acolhia bêbados, prostitutas, mendigos dentro de sua casa, e ela sempre falava que estava fazendo a obra de Deus. Num determinado momento, a sua filha passou por uma situação que requeria esse mesmo acolhimento e ela botou a filha para fora de casa. E essa filha me perguntou: cadê o amor de Deus que minha mãe sempre falou ter? Só para os outros e para os de casa. E com esse exemplo é para clarificar de que muitas vezes a gente deixa a nossa casa em segundo plano e coloca em primeiro lugar as pessoas de fora. E isso não é o plano de Deus. A pirâmide é você e Deus, você e a família e, por último, você e a igreja. Aptidão para ensinar. É imprescindível que todo líder saiba ensinar, porque ele precisa, além de saber escolher os seus liderados, entender, ensinar e clarificar para os seus liderados aquilo que ele pretende ou aquilo que ele deseja que seus liderados façam. Então é imprescindível que o líder ele precisa saber ensinar. O líder cristão deve ser briguento. É o fofoqueiro, aquele que recebe as coisas e passa adiante, cria conflitos no grupo, aquele que não sabe lidar com as demandas das pessoas e fica passando isso à frente. Ou também aquele que não tem controle emocional. Qualquer que seja a ação sobre ele, ele explode abruptamente. E o líder cristão não pode ter essa característica, porque se ele não é controlado, ele não vai controlar grupo nenhum. Bom, nós vimos algumas qualificações do líder. Então, conforme 1 Timóteo 3, de 1 a 16, a gente percebe que a Bíblia oferece o padrão de líder e as normas para uma liderança eficiente. Portanto, homens e mulheres cristãos devem pautar a sua vida e a arte de conduzir pessoas segundo os princípios bíblicos. Assim procedendo, estarão desempenhando a tarefa a elas confiadas com mais segurança e resultados mais positivos. E tudo deve ser feito não para a glória do homem, mas para honrar a Deus a quem servimos, ou para a honra a Deus. O que eu quero terminar essa aula de hoje dizendo? Faça uma autoanálise. Seja honesto com você mesmo. Coloque suas qualificações, coloque seus limites, coloque sua capacidade, suas incapacidades, coloque no papel. Vê o que você precisa melhorar, vê o que você precisa de outra pessoa para te ajudar. E isso não te diminui no ministério, pelo contrário, isso mostra a sua qualificação de um bom líder. Porque o bom líder não é aquele que faz tudo, mas aquele que coloca a melhor pessoa para fazer o melhor trabalho, mesmo que não seja ele. E é isso que eu gostaria que você entendesse com esses exemplos da liderança do Velho Testamento, com a liderança do Novo Testamento, para vocês entenderem que é possível, sim, seja qual for o seu perfil, você ser um líder eficaz. Bom dia e até a próxima aula.